Alô, galera, como é que estamos? Tudo bem? Então, estamos chegando à nossa jornada final aí dos conteúdos, né, da frente 3, com evolução. Então, relembrando, nós estudamos ecologia, genética e agora evolução. Como eu disse para vocês, evolução é para bola, é rapidinho, né? Já estamos na fase de conclusão. E a aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios de vestibulares e do Enem de anos anteriores, ok? Então, bastante atenção, porque essa parte de evolução, como eles geralmente pedem o histórico das teorias evolucionistas, e tem que guardar isso, né, memorizar e tal, entender. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco com as ideias, principalmente de Lamarck e de Darwin. Beleza? Como é que eles encaram, como é que eles interpretaram essa questão da evolução biológica. Ok? Então vamos lá. Então a primeira questão diz o seguinte: não é de hoje que ouvimos falar sobre o suposto uso de hormônios para o desenvolvimento mais rápido dos frangos. Porém, a realidade não é bem essa. Trata-se de um mito bastante popular. Com 40 dias de idade, estes animais podem alcançar até 3 quilos. Esse crescimento rápido é resultado, fundamentalmente, da intensa atividade de pesquisa nas áreas de genética, nutrição, sanidade e no conhecimento do manejo da produção desses animais. Aí ele fala aí de onde foi tirado o site, tá? Adaptado. Então, vamos agora, isso aqui é ao enunciado da questão, né? Então, vamos à questão propriamente dita. A explicação que o texto traz sobre o mito quanto à utilização de hormônios na avicultura se relaciona com... Então, ele fala aqui, olha, vamos lá, né? Ele diz que fundamentalmente intensa atividade de pesquisa na área de genética, então está falando de genética, tá? Nutrição, então conhecimento da biologia, sanidade, os conhecimentos do manejo da produção desses animais. Então, a teoria sintética da evolução capaz de induzir a formação de organismo mutante cuja produtividade é maior. Então, a teoria sintética da evolução ela é capaz de induzir organismos mutantes? Será que isso é verdade? Né? B. O desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, transgênicos, para maior produtividade. Então, isso que ele se refere aqui tem a ver com isso aqui, né? C. O processo de seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves há muitos séculos, né? Então, seleção artificial feita pelo homem, será que foi isso, né? Aqui ele fala em genética, né? Área de genética. D. O mecanismo evolutivo de seleção natural e especiação comprovado por Charles Darwin, tá? Charles Darwin comprovou isso. E a aplicação do conhecimento obtido a partir da genética molecular e biotecnologia de micro-organismos. Então, nessa questão, nós temos o processo de seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves há muitos séculos. Então, baseado nisso, né, acho que eu dei o exemplo que eu falei para vocês nas aulas teóricas foi sobre os cães e os gatos, né? E alguns animais como o bovino, quem tem interesse. Então, esses animais que nós temos hoje é fruto dessa seleção artificial. O que é a seleção artificial? Seleção feita pelo próprio homem, buscando conservar aquelas características que ele deseja, né? No caso aqui, ganho de peso, né? Rapidamente, para que ele possa, então, colocar essa proteína no mercado e oferecer o seu lucro no seu trabalho. Ok? Então, vamos lá. 2. 2019 também.
Além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna da evolução considera também processos genéticos para explicar a origem da diversidade das características do indivíduo. São eles. Então, o que ele está perguntando aqui? Ele está primeiro afirmando que a seleção natural é do darwinismo, mas diz que na teoria moderna da evolução considera também processos genéticos, que são responsáveis pela diversidade genética, né? A variabilidade genética. São eles: mutação e recombinação gênica, A. Mutação gênica e convergência evolutiva, C. Seleção natural e adaptação, D. Adaptação e mutação gênica, E. Divergência e convergência evolutiva. Então, aqui no caso, ele quer saber quais são as fontes da variabilidade genética. E as fontes da variabilidade genética, como ficou bem claro, né, para a gente lá na teoria, são a mutação e a recombinação gênica. Lembrando, galera, que mutação ela nunca é direcionada, ela é sempre aleatória. Ninguém vai sofrer mutação para isso ou para aquilo, se sofre mutação. Tá? Se ela vai beneficiar ou se ela vai prejudicar, depende, ou se ela vai ser indiferente, depende do ambiente em que o indivíduo está e aonde ocorreu a mutação, tá? Então, como eu sempre digo para vocês, a mutação ajuda ou atrapalha? Depende de quem? Do meio, tá? Então, lembre-se disso. E a recombinação gênica, o crossover, né? A permutação que acontece lá na prófase 1 da meiose 1. Então, essas duas são as duas fontes de variabilidade genética, lembrando que a única capaz de gerar um gene novo é a mutação. A recombinação gênica ela só rearranja, né? Dá um novo arranjo para os genes já existentes lá na meiose 1. Ok? Na segunda questão, nós temos da Universidade Estadual do Ceará, 2019. Os conhecimentos genéticos foram associados aos pensamentos darwinianos na teoria moderna da evolução. Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre essa teoria. Tá? Que teoria? Teoria, o pensamento darwiniano e na teoria moderna da evolução. Primeira afirmação. A mutação e a recombinação gênica orientadas pela seleção natural pode ser utilizada para compreender o processo evolutivo. Isso tem a ver com o quê? Quando fala da origem da variabilidade genética, tem a ver com o quê? Tem a ver com a teoria sintética da evolução. E a seleção natural com o darwinismo, tá? Segunda afirmação, os conhecimentos genéticos são elucidativos quanto à diversidade biológica encontrada no planeta Terra. Tá? Então, foi importante, né, a redescoberta do trabalho de Mendel, né, para elucidar como é que ocorre essa diversidade biológica na Terra, que até então não sabia, né, na época de Darwin não se sabia como isso acontecia. Terceira afirmativa. A teoria moderna incorpora a seleção natural, o darwinismo, e as explicações genéticas para explicar a origem da diversidade encontrada nas populações. Tá? Então, quais são essas explicações genéticas? A mutação e a recombinação gênica. Tá? Então, isso é a teoria moderna da evolução ou neodarwinismo, teoria sintética da evolução. Quarta afirmativa. A seleção natural explica a origem das variações hereditárias, enquanto a mutação e a recombinação gênica esclarecem sobre a permanência dessas variações na comunidade. Eu acho que aqui ele fez uma inversão do que estava para acontecer. Então, aqui, a mutação e a recombinação gênica, orientadas pela seleção natural, pode ser utilizada para compreender o processo evolutivo. Verdade. Os conhecimentos genéticos são elucidativos quanto à diversidade biológica encontrada no planeta Terra. Todo conhecimento genético vai ser isso aí, né? Não dá para ser desse jeito. Terceira, é verdade, como eu disse para vocês, incorpora a seleção natural e explica
a explicação genética para explicar a diversidade encontrada na população, tá? Incorpora os dois. E a terceira, a última é falsa, né? Natural explica, aqui houve uma inversão, inverteu. Então, ficamos com a letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Quarta questão, diz o seguinte, as figuras mostram uma tartaruga marinha, aqui, e um jabuti. Répteis que apresentam características semelhantes e vivem em ambientes diferentes. A tartaruga, como está dizendo, marinha, vive no mar, né? E o jabuti vive na terra. Tá certo? Então, eles estão dizendo que os dois são répteis, pertencem à mesma classe de vertebrado, tá? Apresentam características semelhantes e vivem em ambientes diferentes. Beleza. As características do formato do casco e das patas da tartaruga marinha e do jabuti confirmam a ocorrência de... Então, veja, olha. Então, o casco da tartaruga é mais hidrodinâmico, digamos assim, né? Fusiforme, enquanto que do jabuti é mais cheio de angulação. As patas do jabuti, dá para ver aqui os dedinhos dele e tal, para andar na terra, e da tartaruga aqui parece uma nadadeira, né? Então, o que essas características dos dois confirmam? A. Mutações que modificaram estruturas e direcionaram esses animais para ambiente específico. Então, aconteceu uma mutação e essa mutação foi que direcionou ele para o ambiente. B. Adaptações às mudanças ambientais por meio do uso frequente dessas estruturas. Então, o uso frequente foi que fez modificar isso aí. C. A evolução divergente entre animais que são filogeneticamente muito próximos. Então, está dizendo que teve uma divergência adaptativa. Um foi para a água, outro foi para a terra, e embora eles fossem bem próximos. Chama isso de filogeneticamente muito próximos, porque esses dois são répteis. Tá? D. Analogia anatômica entre estruturas de espécies diferentes que pertencem ao mesmo filo. Então, analogia, órgãos análogos são o quê? Órgãos análogos são órgãos de origem embrionária diferente, mas que desempenham a mesma função. Aqui os dois são répteis, então os dois têm a mesma origem, tá? E executam funções diferentes. E evolução convergente entre animais de espécies diferentes, oriundo de um ancestral comum. Se fosse uma evolução convergente, ambos teriam ido para o mesmo meio, certo? Então, o que essas duas características, casco e pata, dizem para a gente? Evolução divergente entre animais, certo? Por que divergente? Porque tem o mesmo ancestral, são muito próximos, são répteis. Um migrou, digamos, ou já ficou lá na água mesmo, ou foi para a água e o outro foi para o ambiente terrestre. Os dois passaram por processo de seleção natural diferente, a pressão seletiva sobre um animal que vive na água, como a tartaruga marinha, é diferente da pressão seletiva de um animal que vive na floresta, na terra, no ambiente úmido e tal, certo? Então, a gente chama isso de evolução divergente. Origina órgãos homólogos, órgãos de mesma origem embriológica, mas com funções diferentes. Ok, galera? E a quinta questão, lá da Universidade do Estado de Santa Catarina. Um tubarão e um golfinho possuem muitas semelhanças morfológicas. Então, o tubarão é um peixe cartilaginoso, o golfinho é um mamífero. Está dizendo que eles possuem muita semelhança morfológica na aparência. Embora pertençam a grupos distintos, como eu acabei de dizer, o tubarão é um peixe cartilaginoso e o golfinho é um mamífero. O tubarão é um peixe que respira por brânquias e suas nadadeiras são suportadas por cartilagem. O golfinho é um mamífero, respira o ar atmosférico por pulmões e suas nadadeiras escondem ossos semelhantes aos dos nossos membros superiores. Tá?
Então, ele está dizendo que o golfinho se parece com a gente internamente, né, na questão da formação dos ossos, e a nadadeira do tubarão é diferente da gente. Portanto, a semelhança morfológica existente entre os dois não revela parentesco evolutivo. Então, embora os dois tenham o corpo mais ou menos parecido e tal, dá para confundir um golfinho com um peixe tal, mas eles não têm parentesco evolutivo, tá? Por causa dessa diferença interna. Eles adquiriram essa grande semelhança externa pela ação do ambiente aquático, que selecionou nas duas espécies a forma corporal ideal ajustada à água. Como eu disse ali no caso da tartaruga e do jabuti, esses dois animais são de espécies diferentes, de grupos de vertebrados, classes de vertebrados diferentes. Eles são bastante parecidos morfologicamente, mas internamente eles são bem diferentes, como o texto deixa claro, casal da respiração, dos ossos e tal, certo? Então, ele diz que essa semelhança se deve à pressão seletiva que a água fez nos dois. Então, para viver na água, os melhores adaptados tinham que ter o formato do corpo fusiforme, para diminuir o atrito com a água e tal. Então, esses foram se mantendo e os outros foram sendo eliminados. No final do processo, tubarão e golfinho apresentam essas semelhanças morfológicas bastante grandes. Como é que é chamado esse processo? Esse processo é conhecido como isolamento reprodutivo, irradiação adaptativa, homologia, convergência adaptativa, alopatria. Então, ele aqui diz, olha, eles adquiriram essa grande semelhança externa pela ação do ambiente aquático. Então, ambos estão no mesmo meio, migraram para o mesmo meio, a água. Então, aqui ocorreu uma convergência adaptativa. A convergência adaptativa, meus queridos, elas fazem surgir os chamados órgãos análogos. Órgãos que têm origem embriológica diferente, mas que desempenham a mesma função, no caso da nadadeira do tubarão e a nadadeira do golfinho, tá? Mas que têm origem embriológica diferente, um é peixe, outro é um mamífero, tá certo? No caso da irradiação adaptativa, é o caso do jabuti com a tartaruga, que tem o mesmo ancestral, mas foram para ambientes diferentes. Tá certo? Então, ali no caso, nós temos órgãos homólogos, órgãos de mesma origem, lá no jabuti e tartaruga. Órgãos de mesma origem embriológica, mas que a função é diferente. Ok? Isolamento reprodutivo é quando o indivíduo não consegue mais produzir descendente fértil, às vezes nem produz descendente. Tá? Homologia, acabei de dizer para vocês, alopatria é uma forma de especiação. Sexta questão. A especiação é o processo evolutivo que, no decorrer de milhares de anos, resulta na formação de novas espécies biológicas. Tá? Esse é o conceito de especiação que ele está dizendo aqui. O processo de especiação simpátrica é diferente do processo de especiação alopátrica, pois, então ele está dizendo aqui que tem duas formas de originar indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, lembrando aqui, o que a gente estava falando, né? Sobre simpátrica, especiação simpátrica e holopátrica. Então, diz assim, o primeiro depende da introdução ou migração de novos indivíduos para a população original. Quem é o primeiro? Simpátrica. Tá? B. O segundo, alopátrica, ocorre por meio de rápidas mutações genéticas seletivas em apenas alguns indivíduos da população original. C. O primeiro, ou seja, simpátrica, ocorre por meio da ação de deriva genética, característica da redução significativa da população original. D. O segundo depende da separação e isolamento,
por meio de uma barreira geográfica de indivíduos da população original. Vocês lembram quando nós falamos sobre a especiação, isolamento geográfico, mutação, recombinação gênica, seleção natural, subespécie, isolamento reprodutivo, nova espécie, tá? De qual tipo que a gente está falando? Da simpátrica ou da alopátrica, né? Então, aqui no dele fala o seguinte, o segundo, a alopátrica, depende da separação e isolamento por meio de uma barreira geográfica dos indivíduos da população original. E o primeiro ocorre posteriormente ao isolamento reprodutivo em função da baixa diversidade genética da população original. Então, está dizendo que a simpátrica ocorre depois do isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo é a última etapa do processo de especiação. Então, aqui nós temos que o processo de especiação chamado de alopátrica, tá, depende da separação e isolamento por meio de uma barreira geográfica dos indivíduos da população original. Foi, inclusive, o que eu peguei como exemplo para explicar a especiação. Eu disse que é o mais usado é a alopátrica. Na simpátrica, não há o isolamento geográfico. Os indivíduos continuam convivendo, tá? E dali mesmo surge esse isolamento reprodutivo. Tá? Na simpátrica não há o isolamento geográfico. E na alopátrica tem que ter o isolamento geográfico. Beleza, galera? Fundação Getúlio Vargas. Aqui nós temos o seguinte. É uma questão da CAF 2018. As raízes de 13 milhões de DNAs. A descoberta da molécula de DNA em 1953, que levaria os biólogos Francis Crick e James Watson ao Nobel de Medicina, foi o mais extraordinário avanço para entendermos de onde viemos, um atalho para medir os nossos passos inaugurais da história da humanidade. No mês passado foi anunciada outra vitória nesse campo do conhecimento humano. Um estudo da Universidade Columbia de Nova York compilou as informações genéticas de 13 milhões de pessoas, de 11 gerações, em uma mesma árvore genealógica. O maior mapeamento genético já realizado, um feito de proporções homéricas, que pode levar a conclusões surpreendentes acerca da evolução humana. Revista Veja, 30/3/2018. Tá? Então, essa notícia se refere a 2018. Sobre as informações contidas no texto e os conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar exceto. Então, observe que está em negrito. Ele quer qual dessas 4 afirmativas aqui está errada, tá? Então, vamos lá. A. As semelhanças entre moléculas biológicas podem refletir a ancestralidade evolutiva comum. Beleza, nós vimos isso. Assim, ao se comparar sequências de determinados genes de diferentes espécies, é possível entender como essas espécies se relacionam evolutivamente uma com as outras. Bacana, tá interessante isso aqui. B. A estrutura do DNA, de acordo com o modelo de Watson e Crick, é uma hélice polinucleotídica de fita dupla e antiparalela. As cadeias de fosfato desoxirribose constituem o exterior da hélice, enquanto as bases nitrogenadas são encontradas no interior e formam pares ligados por ligações de hidrogênio. Também vimos isso lá desde o começo do ano sobre o DNA, né? As pontes de hidrogênio entre adenina, timina, citosina, guanina. Também está interessante a letra B. C. Segundo a teoria darwinista, as mutações genéticas possibilitam o surgimento de novos genes alelos numa determinada população.
Seguindo os mecanismos de seleção natural, se as características determinadas por esse novo alelo forem favoráveis à sobrevivência dos indivíduos num determinado ambiente, essas mutações se estabilizam na população. Opa, eu acho que temos que olhar com bastante carinho para o que está escrito aqui. Vamos passar para a letra D. Algumas semelhanças físicas entre espécies são análogas. Ou seja, evoluíram de forma independente em diferentes organismos que viviam em ambientes similares ou sofreram pressões seletivas semelhantes. Olha lá, tá vendo? Esse termo aparece muito, pressão seletiva, é seleção natural. Esse processo é chamado de evolução convergente. Foram para o mesmo meio, sofreram a mesma pressão seletiva. Então, aqui tudo indica que a questão que está errada é a letra C. Por que a letra C está errada, professor? Porque o Darwin, ele não falou de mutação gênica, ele não falou de gene, ele não sabia o que era isso, né? Isso só foi descoberto depois de 50 anos depois de sua morte, né? Onde aí começou o trabalho com DNA e aí juntou a genética com a evolução e é a teoria, né? Que junta esses dois é o neodarwinismo, teoria sintética da evolução, ok? Então, muita atenção, porque se você não prestar atenção, você pode achar que isso aqui está correto e não está. Oitava questão. A segurança alimentar vem recebendo cada vez mais importância no mundo. A industrialização de toda a cadeia do alimento faz com que se estabeleçam políticas e processos que possibilitam a população ter tranquilidade sobre a qualidade do alimento posto em sua mesa. Beleza. Em contraponto à industrialização, os alimentos orgânicos ganham mercado. Então, está dizendo que os alimentos chamados orgânicos, né, um termo que é usado, né, para diferenciar daqueles outros onde usa agrotóxico, mas todo alimento é orgânico, né, ganham peso no mercado. Mas vamos lá, isso é uma questão só de outra discussão. Sobre segurança de alimento orgânico, pode-se afirmar que então ele quer a verdadeira. A agricultura orgânica não garante a ausência total de resíduos químicos, visto que a água, o ar, a água e o solo podem estar previamente contaminados. B. O uso de insumo controlado, como os herbicidas, garante a ausência de resíduos prejudiciais ao alimento. Já está usando herbicida, não tem como. Biocida não tem como. C. O problema da agricultura orgânica é a falta de regulamentação no Brasil, não havendo normas disciplinares para esse tipo de prática. Será? D. O uso de alimentos geneticamente modificados in natura e processados é uma forma de garantir segurança alimentar? Já está processando ali, né? E. As técnicas de produção de alimentos orgânicos garantem a ausência de contaminação de patógeno. É isso? Então, nós temos aqui que a agricultura orgânica não garante, né, a ausência total de resíduo, porque o lugar onde vai ser cultivado isso já pode estar previamente contaminado. Tá certo? As outras todas estão erradas. Nona questão diz o seguinte: os principais fatores evolutivos que afetam o equilíbrio gênico de uma população mendeliana são os principais fatores evolutivos que afetam o equilíbrio gênico de uma população são a mutação, a seleção natural, a migração, a deriva gênica ou genética. Então, ele está afirmando que esses aqui são fatores que afetam o equilíbrio gênico. Os fatores que contribuem para o aumento da variabilidade genética de uma população são mutação e migração, migração e deriva genética e seleção natural e mutação. Então, quais dessas alternativas? Então, aqui nós temos a mutação, que é a alteração no DNA, ela é responsável pelo aumento da variabilidade genética, e a chegada ou saída de indivíduos que pode fazer variar a frequência gênica de uma população. Quando a gente estudou lá o teorema de Heisenberg, nós falamos que para a população estar em equilíbrio não pode ter variação,
né, aumento de variabilidade genética, então não pode ter migração, não pode, quem está dentro daquela população não pode sair, quem está fora não pode entrar. Tá? E não pode ter mutação, ela se estabiliza. Então, se ocorrer isso aqui, vai ter um aumento da variabilidade genética. Beleza, galera? Então, questões que exigem um pouco que você memorize sobre aquelas teorias que nós estudamos, teoria da evolução que nós estudamos, né? 10ª questão. O movimento de pessoas na Terra tem aumentado constantemente. Acabamos de falar sobre na questão anterior. Isso tem alterado o curso da evolução humana, pois possibilita o aumento de acasalamento não aleatório, tá? Isolamento geográfico, deriva genética, mutações, fluxo gênico. Então, ele está dizendo que esse movimento de pessoas na Terra, isso tem alterado o curso da evolução, pois possibilita o aumento do fluxo de gene, certo? Um europeu viaja para o Brasil, aqui se casa, constitui uma família, então está tendo um fluxo gênico de uma pessoa de um continente para outro, né? Um africano, um asiático, então como somos da mesma espécie, vai ter o fluxo gênico, né? Então isso vai aumentar, né? Possibilitando aumentar a variabilidade genética, tá? Primeira questão, diz o seguinte: a teoria da endossimbiose, interessante isso aqui, hein? Cai bastante. Relacionada à evolução eucariótica, baseia-se em várias evidências. Então, presta atenção. O que essa teoria fala? Tá? Ela fala que mitocôndrias e cloroplastos eram procariontes primitivos, que invadiram as células dos eucariontes. Lembra disso aí, tá? Então, com relação a essa teoria, a teoria endossimbiose, considere abaixo. Primeiro, as membranas duplas das mitocôndrias e do cloroplasto corroboram a teoria endossimbiótica? Sim. Né? Será que isso é verdade? 2. Os procariontes que dão origem às organelas mantêm seu DNA intacto. 3. Um procarionte fotossintetizador pequeno, englobado por um procarionte maior, pode contribuir com monossacarídeos e receber proteção. Quantas dessas aqui estão corretas? Então, está correta a número 1, tá? Da dupla membrana da mitocôndria e do cloroplasto, tá? Ela é uma evidência, né, dessa teoria, ela vai ajudar a fortalecer essa teoria. E o 3, o procarionte fotossintetizador, né, ele invadiu, né, a célula de um procarionte maior, tá? E aí ele, como é fotossintetizador, produz um monossacarídeo e em troca ele recebe proteção. Por isso chama de endossimbiose no sentido de mutualismo, de um depender do outro. A segunda, o procarionte que dão origem às organelas mantém seu DNA intacto? Não. Certo? Não tá. 12. Leia o texto a seguir. Os animais não podem digerir celulose sem a ajuda de bactérias e muitos vertebrados reservam um beco sem saída no intestino, o seco, que abriga esses micro-organismos, bactérias. O apêndice humano é um resquício do seco mais avantajado dos nossos ancestrais vegetarianos, os herbívoros, tá? Esse texto exemplifica o quê? Presença de órgãos vestigiais, presença de estruturas análogas, ocorrência de adaptação ao meio, ocorrência de convergência adaptativa, transmissão de caracteres adquiridos. Aí, nesse caso, nós estamos falando de órgãos vestigiais, né? Dizendo que no ancestral vegetariano ele é avantajado, ele é grande, enquanto que na espécie humana é só um resquício. O que é resquício? Só uma lembrança, só um vestígio dele. Por isso é chamado de órgãos vestigiais. Beleza? Então,
agora nós vamos para as questões que já caíram no Enem. São 3 questões, tá? Para a gente finalizar, então, essa nossa bateria de exercício. Essa questão caiu no Enem de 2016. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envolto em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. Então, aqui ele vai citar a fonte e ele vem aqui. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, que é a recombinação gênica, o crossover, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Então, aqui ele explica o que é a permuta, o crossover, tá? Essa troca de segmento é determinante na produção de indivíduos férteis, transmissão de novas características adquiridas, recombinação genética na formação dos gametas, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes, variação no número de cromossomos característicos da espécie. Então, isso aqui, o crossover, tem a ver com o quê? A permuta, eu disse que o sinônimo é recombinação, crossover, tá? É uma das fontes da variabilidade genética. Segunda questão, 2010, caiu no Enem de 2010. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto. Quais são essas? Ausência de pata, corpo anelado e ausência de olhos. Utilizando conceitos da teoria evolucionista de Lamarck, lei do uso e do desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria, o que ele diria se ele adotasse a explicação de Lamarck? A. As características citadas no texto foram originadas por seleção natural. Lamarck tem alguma coisa a ver com seleção natural? Não. B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos, segundo a lei do uso e do desuso. C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas na primeira geração do descendente. Lamarck não disse nada disso. D. As patas teriam sido perdidas por falta de uso. E, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e, então, transmitida aos descendentes. Lamarck falou alguma coisa sobre patrimônio genético? E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações, e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que o organismo se encontra. Lamarck, muito antes de Darwin, se Darwin não sabia o que era mutação, o que era gene, o que era genética, Lamarck muito menos. Então, aqui teria sido a ausência a falta de uso, que estaria entrando aqui na lei do uso e do desuso. Ok, galera? Questão tranquilo para quem estudou a teoria do lamarquismo. E a última questão nossa dessa bateria de exercício, esse Enem foi cancelado em 2009, questão de fraude, é o seguinte: os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático, os anfíbios, Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresentam glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas. E também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Então, ele está dando aqui uma característica da pele do anfíbio. Lembrando que anfíbio, ele precisa estar num ambiente úmido, como diz aqui o texto, ou aquático. Segundo a teoria evolucionista de Darwin, lei da seleção natural, essas características dos anfíbios representam a lei do uso e desuso, isso aqui é Lamarck. B, atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele, isso aqui é Lamarck. C, transmissão de caracteres adquiridos ao descendente, Lamarck.
D, futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. Tem nada a ver. E, tem a ver com Darwin, é o que? Seleção de adaptações em função do ambiente em que vive. A lei da seleção natural. Ok, galera? Então, a lei da seleção natural explica, então, essa questão desse Enem que foi cancelado. Muito bem. Então, chegamos ao nosso final da nossa revisão aqui de evolução. Tá? Evolução. Tem aparecido uma questão nos vestibulares, tanto da estadual quanto da federal. Então, vale a pena você se dedicar e estudar um pouco mais sobre essa parte da biologia, certo? Porque ela envolve um pouco do conhecimento da genética e o conhecimento das teorias da evolução, o histórico da teoria da evolução, como é colocado lá no edital do vestibular de vocês. No Enem também aparece, como vocês estão vendo aí, não é muito diferente as questões dos vestibulares, e é isso. Procurem resolver as questões e qualquer dúvida nos procure aí na plataforma ou nos grupos que nós estamos à disposição para sanar as dúvidas que possam aparecer para vocês. Ok, galera? Fiquem em casa, fiquem bem, só saiam se for necessário e se sair, procure obedecer às recomendações dos agentes de saúde para evitar que aconteça algum mal maior com você, com a sua família, com seu ente querido. Fique em casa, fique bem e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau. Fui.